Olá, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos então retomar as nossas aulas, os nossos vídeos também, né? Então, eu fiquei devendo esse vídeo sobre a aula de biomagnificação. Depois eu vou colocar a lista dos assuntos que mais caem em biologia no Enem, lá no Google Classroom. Gostaria que vocês dessem uma olhada também e sempre revisassem esses conteúdos e se a Angélica e outras professoras também disponibilizarem que vocês possam comparar aí os conteúdos e sempre retomar, principalmente na hora da revisão dos conteúdos, para dar prioridade àqueles que mais caem, tá bom? Então, começando aí a nossa aula de biomagnificação, vamos conceituar então o termo agrotóxico. Agrotóxico, então, é o termo dado para os vários tipos de produtos químicos utilizados na agricultura, entre os quais estão os inseticidas, herbicidas, fungicidas, raticidas, acaricidas, desfoliantes e outros. O uso inadequado dos agrotóxicos contamina os trabalhadores rurais, os alimentos, as águas, o solo e chega até os consumidores. Aqui, quando a gente fala de uso inadequado, dá para a gente pensar aí logo de cara em quantidades, né? Então quer dizer que o produtor ele provavelmente deve estar usando uma quantidade maior, não diluindo, não respeitando o que está ali colocado no rótulo, né? A proporção colocada de diluição. Mas aqui também cabe a gente pensar muito, pessoal, na questão do próprio uso dos agrotóxicos, né? E de quantas substâncias estão sendo liberadas aqui no Brasil e que já foram banidas tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, né? Principalmente aí nessa gestão terrível que a gente está vivendo. Então, alguns dos males aí provocados pelos agrotóxicos da saúde humana são alergias, dermatites, né? Alergias de pele, lesões nos rins, disritmia cardíaca, mutações nos genes, alterações nos cromossomos, malformações durante o desenvolvimento embrionário, ou seja, os agrotóxicos são teratogênicos, provocam todos os tipos de câncer, podem provocar todos os tipos de câncer e redução na capacidade de reprodução. Então, os estudos físico-químicos, toxicológicos e ecotoxicológicos é que vão avaliar e classificar o potencial de periculosidade ambiental de um agrotóxico, né? A Anvisa, ela trabalha muito com isso, o Instituto Butantan também, de avaliar aí qual é o potencial de toxicidade, né, toxicológico de um agrotóxico. Então, coloquei aí algumas sugestões de matérias para vocês nos slides também, e eu queria muito chamar a atenção de vocês para esse caso da pesquisadora Larissa Bombardi, né, do Departamento de Geografia da USP, que teve que deixar o país por conta das pesquisas, né, que ela expôs no trabalho dela, o crescente aumento do uso de agrotóxicos na América Latina. Deixo essa forte sugestão também para vocês verem tanto esse site do Joio do Trigo, também no Instagram. Esse Instagram é ótimo para vocês acessarem, né, e acompanharem, tá bom? Então, recentemente a gente também teve aí o caso da Mônica, que é uma pesquisadora do Instituto Butantan, que teve a sua pesquisa aí ameaçada, né, interrompida, e aí ela fez uma outra leitura, né, das últimas pesquisas para lutar por um Brasil sem veneno. E também tem uma matéria aqui da FAO, que é o braço das Nações Unidas aí, que luta contra a fome, né, e a pobreza, também aqui no Brasil, que eu deixei para vocês darem uma olhada, ok? Falando agora de metais e metais pesados. Alguns metais, eles são essenciais para o crescimento dos organismos, como o zinco, o cobre, o manganês e o ferro, que são requeridos em baixas concentrações e somente causam dano se estiverem em concentrações elevadas. O ferro, por exemplo, é um metal presente nas moléculas de hemoglobina, portanto, muito importante, né, que a gente faça a ingestão do ferro através dos alimentos aí, porém, em excesso está relacionado a danos no fígado e no coração. Lembrando que a hemoglobina é a proteína que está presente no sangue, ok? Uma molécula que está presente no sangue. Responsável pelo transporte de oxigênio. O arsênio, o chumbo, o cádmio, o mercúrio e o alumínio são metais pesados que não possuem função no nosso organismo e são tóxicos em qualquer concentração. O chumbo, por exemplo, é utilizado em baterias de carros, em soldas
em tintas e resinas se a contaminação está pelo contato com esses produtos e pode provocar anemia, aumento da pressão sanguínea, danos aos rins, abortos, alterações do sistema nervoso, diminuição da fertilidade e alterações de comportamento. O cádmio ele é tóxico ao ser humano e prejudica a atividade renal, aumenta o risco de câncer de pulmão, além de provocar fibrose e cirrose no fígado. As pilhas e baterias, um grande problema aí, né, na questão do descarte, principalmente, precisa descartar corretamente, né, esses materiais. Então, por quê? Porque eles contêm metais pesados, como níquel, cádmio, mercúrio, chumbo. Então, o descarte inadequado vai poluir o solo, lençol freático, os aquíferos e os ambientes aquáticos em geral. A absorção desses metais, ela pode se dar de maneira direta ou indireta. De maneira direta, quando os agrotóxicos, né, e os metais pesados são absorvidos pelos organismos, né, ao entrar em contato com o ar, com o solo, com água contaminadas. E de forma indireta pela ingestão de alimentos contaminados. O que a gente também tem visto muito ser noticiado por aí, né? Então a gente precisa ficar atento a essas questões. Então, a bioacumulação agora, ela pode se dar quando os agrotóxicos e os metais pesados se acumulam dentro dos organismos. É o caso, por exemplo, das substâncias organocloradas, como o caso do DDT, né, do conhecido DDT, que é o chamado dicloro difenil tricloretano. E os metais pesados, como o mercúrio, né? São os dois aí maiores exemplos. Então, eles se acumulam nos tecidos dos organismos e vão se concentrando ao longo das cadeias alimentares, o que causa sérios problemas ao organismo e aos ecossistemas. O mais persistente dos organoclorados é o DDT. Depois de lançado no meio ambiente, ele vai permanecer intacto por vários anos, acumula-se nos tecidos dos organismos e passa inalterado através das cadeias alimentares. Por isso a gente chama de bioacumulação, né? Essa persistência se dá, então, desses poluentes, eles não são biodegradáveis, ou seja, eles não são consumidos pelos micro-organismos decompositores que estão presentes no ambiente, né? Não são biodegradáveis. Agora, falando da biomagnificação, os poluentes que são bioacumulados em um organismo, eles são transferidos ao longo da cadeia alimentar. Assim, um predador ele acumula em seu organismo agrotóxicos, metais pesados, né, elementos radioativos também, presentes nas suas presas que ele ingeriu ao longo da cadeia. Então, consequentemente, os predadores, e quanto maior o nível trófico, maior vai ser a concentração dos poluentes, né, dessas substâncias consumidas. Então, esse fenômeno que ocorre num aumento progressivo, né, da concentração dos poluentes ao longo da cadeia alimentar, que é chamado de biomagnificação ou magnificação trófica. Então, os exemplos aqui a gente vai ter em relação ao mercúrio, que é um poluente aí bastante encontrado aí nas águas, né, por conta do garimpo, da indústria química, da indústria de tintas, de fungicidas, pesticidas e de papel, né, de produção de papel. E também temos o exemplo do DDT, né? Que na figura aí você vai ver que eles estão, quanto maior é esses quadradinhos, né? Enfim, maior significa quantidade de DDT em partes por milhão, né? Em ppm. Agora falando um pouco da biomagnificação do mercúrio em si. O mercúrio é utilizado então nos garimpos do Brasil, né, para extração de ouro. Durante esse processo, o mercúrio é evaporado, né, gerando uma fumaça extremamente tóxica que contamina o ar e os garimpeiros, pois cerca de 80% desse mercúrio inalado é absorvido pelo corpo. Quando na água, o mercúrio, através da ação de bactérias, ele pode formar o metilmercúrio, que é um agente neurotóxico de grande risco. Essas bactérias vão servir de alimento para os próximos níveis tróficos da cadeia, né, como já é esperado, e as populações ribeirinhas, então, né, que vivem à beira dos rios, lagos, enfim, dos corpos d'água, vão ser particularmente afetadas por consumirem esses peixes contaminados com metilmercúrio. Não só os peixes, né, mas todos os organismos aí que eles utilizam para se alimentar. Então, vai ser facilmente absorvido pelo trato intestinal, né, o metilmercúrio, transportado pelo sangue, podendo causar danos ao sistema nervoso central, irritação nos olhos, vias respiratórias, pele, diarreia até a morte. Então, os fetos também podem ser contaminados, né, via placenta, prejudicando seu desenvolvimento neurológico. Deixei para vocês também um link sobre a matéria sobre o mal de Minamata, que aconteceu no Japão em 1956, no qual uma indústria química que ficou aí colocando seus rejeitos, né, depositando seus rejeitos nos rios e lagos por cerca de 10, 20 anos, assim, de maneira
bastante direta, né? Sem nenhum pudor, não foram notificados, enfim, até hoje essas pessoas, essa comunidade sofre, né? Essas pessoas sofrem, inclusive, com batalhas judiciais para conseguirem indenização, né? Porque as pessoas tiveram a sua saúde bastante debilitada, né? Então, depois vocês deem uma olhada também nesse link. Agora, falando da biomagnificação do mercúrio. O mercúrio é utilizado por indústrias na produção de lâmpadas fluorescentes também, equipamentos para medir a pressão, etc. Assim, se fazem necessárias essas medidas para proteger as pessoas e o meio ambiente, como o descarte adequado, né, desses materiais após a utilização. Eu sei que aqui no Brasil a gente pode, né, levar nas casas de material de construção, né, como o Sodimac, Leroy, que eles recebem, e eu acredito que os equipamentos para medir pressão a gente pode descartar nas próprias farmácias, né, ou ligar no fabricante, se não for aceito nas farmácias, e perguntar onde pode ser descartado, né, gente, mas menos de maneira incorreta para não contaminar os ecossistemas e parar na nossa corrente sanguínea, né, enfim, e prejudicar a nossa saúde, ok? Estou falando agora de poluição radioativa. Ela ocorre em consequência de explosões nucleares, acidentes em usinas nucleares e rejeitos radioativos. Os elementos radioativos são perigosos, pois podem causar mutações gênicas e todos os tipos de câncer. Esse elemento também tem longa duração nos ambientes, onde podem ser absorvidos e acumulados por algas, líquens e entrar nas cadeias alimentares. Um exemplo aí, né, internacional aí foi o grave acidente na usina nuclear de Chernobyl, na antiga União Soviética, em 25 de abril de 1987. Esse acidente provocou uma liberação de uma nuvem radioativa, né, que atingiu Kiev, uma região bastante castigada historicamente, né, gente? A cidade mais próxima, mas também teve vários outros países da Europa que foram afetados com o acidente de Chernobyl. Foi o pior acidente nuclear da história, matando várias pessoas, mutilando outras, provocou câncer, mutações genéticas, contaminou a vegetação, solos, rios e os alimentos. Então, vocês vão ver aí uma foto em relação à usina nuclear, ao acidente, né, da usina nuclear de Chernobyl, e também temos aí um caso no Brasil, né, com relação ao acidente com o Césio 137 em Goiânia, que é um exemplo também, né, de descaso aí com lixo radioativo. Então, houve vazamento do Césio 137 em Goiânia em 13 de setembro de 1987. Foi um descaso com o descarte do lixo radioativo. Uma cápsula de parte de uma bomba de Césio foi abandonada nos escombros do Instituto Goiano de Radioterapia. Foi removida por sucateiros para ser vendida como ferro velho. Ao abrir a cápsula, essas pessoas elas ficaram atraídas pela luminescência, né, pelo brilho do césio e manipularam esse pó. Havia menos de 20 gramas, gente, mesmo assim fez um enorme estrago. Então, eles passaram o pó aí pelo corpo, distribuíram entre parentes, entre amigos, entre as crianças, e as pessoas não sabiam do perigo que estavam correndo, né? Mas o que mais chama a nossa atenção nesse caso é para esse descaso em relação ao material ter sido abandonado num hospital semi-destruído, né? Morreram 4 pessoas, outra teve o braço amputado, mais de 200 pessoas foram contaminadas. As vítimas sofreram discriminação e sofrem discriminação até hoje e também falta de assistência. Deixei a matéria aí no slide para vocês consultarem. Então, gente, gostaria só de deixar mais uma questão em relação aos agrotóxicos. Nessa gestão, né, desse desgoverno que a gente está enfrentando, foi aprovada a maior quantidade de agrotóxicos do que em 20 anos, já vistos aí no Brasil, segundo a matéria da DW. Muitas dessas substâncias são proibidas, né, na União Europeia e nos Estados Unidos. Os 3 mais preocupantes são o paraquat, a atrazina e o glifosato. O glifosato é classificado como provavelmente cancerígeno, tá, gente? A atrazina, que é muito aplicada na cultura do milho, está associada ao mal de Parkinson, ao câncer de ovário, câncer de próstata e também à infertilidade. Eu queria deixar para vocês, então, que a maioria das matérias, né, que a gente observa aí, a gente tem visto claramente que o nosso modelo agrário, ele é muito atrasado, né? Então, a gente precisa aí se basear em valorizar a biodiversidade, gente. A nossa segurança alimentar ela vai ser garantida com a valorização da biodiversidade, com a valorização das populações tradicionais, dos quilombolas, dos indígenas, dos ribeirinhos, né? Só assim a gente vai ter qualidade de vida e saúde, né?
Então, vou ficando por aqui. Posto essa aula no YouTube já para vocês. E aí, até amanhã eu já tento enviar também lista de exercícios com relação a isso e dar sequência aí na nossa aula 7, tá bom? E sejam bem-vindos aí de novo para o nosso segundo semestre com força total. Um beijo, se cuida.